Glória a Deus. Olha aqui, ó. Estamos mais uma vez aqui no momento da palavra, né? Vamos fazer a nossa reflexão diária e hoje o nosso assunto aqui é um pouco polêmico. Tem sido muito explorado esse assunto, nunca chegaram a um consenso. É sobre mulheres pastoras, mas elas estão aí, né? Elas estão aí, cada dia aumenta mais. Delas com uma palavra, tem delas que tem uma palavra assim, olha, é de ficar de queixo caído, tanto que Deus usa essas mulheres. Mas tem muita gente que não aceita, não. Tem muitas igrejas que não aceitam, muitos segmentos. Sabe por quê? Porque nós somos assim, ainda temos uma herança religiosa. Lá não aceitava, mulheres sacerdotas não aceita até hoje. Tem outros cargos, tem que ser cargos bem abaixo, sabe? Mas o crente, ele se libertou, mas tem muitas coisas que é preciso largar a mão, porque ainda continua sendo uma religiosidade. Por outro lado, por outro lado, a gente não pode dizer sim nem não. A gente tem que deixar a Bíblia falar. Essa é a minha intenção nessa breve reflexão. Eu vou citar algumas partes na Bíblia e você vai chegar à sua conclusão, que eu tenho certeza que é a mesma que eu tenho. Olha só, olha aqui. Priscila, por exemplo, Priscila e Áquila, né? Mas nós vamos querer ler primeiro a igreja ali em Romanos, no capítulo 16. No capítulo 16 tem uma mulher chamada Febe. Ela não tem muita coisa a respeito dela. Mas o que Paulo fala aqui, eu estou entendendo e eu sei que você vai entender. Que essa mulher era uma líder, uma mulher de posição, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de pulso firme, uma mulher que dirigia bem, porque o apóstolo Paulo, no fim do versículo, você vai ver por que é que eu estou falando isso. Vamos ler o versículo. Abra a tua Bíblia aí, Romanos 16, primeiro versículo. 2 versículos só. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sancreia. Tem muitos aqui que dizem, não, mas servir pode, não pode ser pastora. Entendeu? Agora, esse servir é servir com seus dons. Se você é profeta, está numa igreja, você está servindo. Se você é uma profetisa, você está servindo. Mas ser pastora não é servir, não pode. Vai prestando atenção aí. Em Sancreia, lá na igreja, lá em Sancreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Não é para só querer receber os figurão. Era o que Paulo queria dizer. E daí Paulo aqui nas entrelinhas está dizendo, tenha cuidado, porque essa mulher aqui é muito mais do que esses que vocês recebem com aplauso. Aí ele continua, ele diz, ó, receba no Senhor como convém aos santos. E a ajudei em tudo que de vós vier a precisar. Tudo que ela precisasse era para eles estar ali, não ficar deixando ela para trás, porque ela era uma mulher com aquela ciumeira, né? Então, Paulo continua. Tudo que ela vinha a precisar. Porque, olha só, porque tem sido protetora de muitos. E de mim, inclusive. Ó, Paulo fala logo, vai logo nas últimas. Paulo era um figurão, no bom sentido, falando aí, sabe, para poder ter um entendimento melhor. Paulo disse que essa mulher protegia ele. Como? Ela orava, mas ela também falava palavras. O apóstolo Paulo aceitava muitas coisas que essa mulher falava. Aí nós vamos para Priscila, que aí, ó, arrebenta. Priscila arrebenta. A Bíblia diz ali, ó, no versículo 3, saudai Príscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, o qual pela
minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios, que era onde Paulo estava pregando. Ela ia pregar para os gentios, era bom porque não tinha aquela religiosidade que os judeus tinham, que queria misturar uma coisa com outra. Tinha deles que queria ainda continuar fazendo circuncisão. Nós, crentes, saímos de uma igreja determinada que tinha uns dogmas. A gente aboliu um monte de dogmas, mas alguma coisa enraizada ficou difícil de sair. Difícil de sair. Isso é coisa da religião, esse negócio aí. Então, falando de Priscila e Áquila, você vai ali para Atos dos Apóstolos e você vai ler o capítulo 18, você vai ler o capítulo 24 e 25, eu não posso ler, porque aqui é uma reflexão rápida, né? Diz assim, ó, Apolo prega com muita eloquência. É que chegou um eloquente ali em Coríntios. Era quem? Era Apolo. A Bíblia vai dizer que ele pregava lindo. Eloquente é um cara que sabe falar bonito. Ele falava lindo, gente. Ele falava bonito, gente. E convencia as pessoas. E ele não estava errado. Ele era temente a Deus. Ele estava pregando. Assim como eu estou aqui. E vai ter pessoas que vão me ensinar coisas que eu ainda não sei. Eu tenho que ter humildade, porque essa pessoa pode ser menos do que eu. O nosso costume é querer aprender com as pessoas mais graduadas. Aí você diz, não, eu vou aprender porque esse um ou essa uma, ela já fez faculdade, ela já fez isso, fez aquilo. Mas quando o irmãozinho chega com uma palavra para você, que você já sabe que você tem mais estudo, que você tem mais tempo de igreja, que você prega mais bonitinho do que ele ou do que ela, você não quer aceitar. Ela está falando tudo certinho, mas você não quer aceitar. Então, na verdade, Priscila dá uma demonstração aqui de uma pessoa uma líder, que tem uma liderança tremenda, e Apolo, por sua vez, dá aqui um show de humildade. A Bíblia diz que ele era eloquente, imagina, esse cara tinha estudo, mas acontece que ele pregava só tudo que ele sabia, tinha aprendido com João Batista. Ele era batizado só no batismo de João Batista, não era batizado ainda com o Espírito Santo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não estava trazendo palavras na vida daquele homem. Aí Priscila e Áquila chega lá, você vai ver ali que Priscila e Áquila viram que ele falava ousado, ele era ousado, falava ousadamente. Mas faltava algo. Então Priscila chega e leva ele à sua casa, conversa com Áquila, e ele vai para a casa de Priscila, sabe para quê? Para ser discipulado. Ela leva ele até o apóstolo Paulo, ela fala para ele e vai, mas Paulo pouco tem assim um ensinamento com Apolo. Quem vai ensinar é Priscila. E Priscila, a Bíblia vai dizer que tem uma igreja na sua casa. Gente, eu tinha que realmente, eu tinha que ler, mas eu não tenho tempo, vocês vão me perdoar. Eu não tenho tempo, já está 9 minutos, eu tenho que encerrar. Mas uma coisa é certa, olha, Priscila leva ele, ministra para ele, e deixa eu te dizer uma coisa, Priscila era líder também, assim como Feber. Priscila tinha igreja na sua casa. Sabe quem ministrava? Ela. Sabe por quê? Porque na hora de resolver com Apolo, não foi Áquila. Quando você vê na Bíblia a mulher na frente do homem, é porque ela está liderando. O homem é o cabeça. O homem dá cobertura, porque ele é o cabeça da pastora. Hoje, a pastora, certamente casada, ela é pastora.
ela prega a palavra de Deus. Mas se eles estão dirigindo uma igreja, a liderança fica com o esposo, porque ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é que toma as decisões, logicamente, junto com a esposa. A esposa pode ter discernimento espiritual e tudo, mas tem que concordar com ele, tem que combinar com ele. Ela vai pregar, ele tem que orar com ela. Mas não passa disso. O ministério é ela que vai agir, é ela que vai pregar, é ela que tem o dom, não é ele. É ela que prega maravilhosamente bem, como Priscila fazia. E Aclas fica do lado, fica quieto. No Velho Testamento, Débora tinha marido, você vê falar? Parece que falou uma vez o marido dela. Porque ela era juíza. A igreja era aquela palmeira lá, reunia-se multidões, e ela pregava, e ela dirigia o povo, e ela ensinava como viver. E nada se fazia ali sem autorização de Débora. Agora não pode, porque Jesus teve 12 apóstolos, não teve a apóstola. Mas logo em seguida, Jesus morre, e ele aparece exatamente para uma mulher. Por que isso? Porque Jesus queria mostrar que não existe membro que não tenha que ser usado. Jesus queria mostrar. Em 1 Coríntios 12, 19 diz, todos, porém, né, se todos, porém, fossem um só membro, está falando do corpo. Onde estava o corpo? Se o braço fosse tudo braço, tudo perna, é isso que ele está falando. Onde estaria o corpo? Aí no 23, o que nos, porém, menos digno no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de uma especial honra. Sabe por quê? Vai ficar grande, vocês me perdoem, vai ficar um pouco grande, mas eu tenho que falar. Sabe por que Jesus apareceu para Maria Madalena? Não foi por uma coisa nem por outra. Apareceu porque Jesus ele trabalha com aqueles que se preocupam, com aqueles que buscam, com aqueles que estão a fim de trabalhar. Ele apareceu para Maria Madalena, mas quem é que estava lá, além dela? Quem é que estava lá? Pedro? Estava morrendo de medo, foi pescar. Mateus, os outros, nenhum. Claro que ela apareceu, porque ela estava lá. Ela se preocupou, ela buscou, ela tinha sonhos. Era coisa incrível a busca dela. Os outros não queriam acreditar. Isso até hoje. O ministério das pastoras muitas vezes é desacreditado. Mas eu acredito. Eu acredito porque eu tenho visto palavras lindas que saem da boca de missionárias, de pastoras, de mulheres, enfim. Mulheres cheias de Deus. Quando a mulher é o seguinte, ela é previsível. Quando ela busca Deus, de verdade, todo mundo está vendo que aquela mulher está fazendo a obra de Deus. Quando ela tende para um outro lado, também todo mundo enxerga na hora. Porque ela é transparente, ela não sabe esconder. Assim é a mulher. Eu louvo a Deus que as mulheres que são cheias do Espírito Santo continuem. Não deixe a peteca cair, desculpa a expressão, porque vocês são preciosas aos olhos de Deus. Amém? Deus abençoe. Ficou grande, mas me perdoe, mas tinha que ser.